Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo hoje do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, Senhor, agradecemos o Teu concurso, agradecemos a Tua presença e agradecemos também a presença dos Espíritos que nos ajudam nessa tarefa e aqueles que foram convidados para participarem da reflexão de hoje. Rogamos, Senhor, que a Tua bênção se estenda sobre toda a humanidade, que está passando por uma fase muito difícil, e que todos nós, Senhor, sejamos assistidos, fortalecidos na Tua paz, na Tua bênção, que possamos, Senhor, cada dia que passar, ter mais condições de acreditar que essa pandemia deve passar o mais rápido possível, porque Tu estás no comando, e se Tu estás no comando, Senhor, nós acreditamos que ela não deve demorar. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, de nos dar permissão para iniciar o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Eu vou botar a Clarinha na cama, que ela dormiu e volta. Ok, Vocês beleza. podem ir começando, que eu estou ouvindo. Tá certo, ok. Bom, então, nós estamos estudando o capítulo Bem-aventurados aflitos. E o item do capítulo, nós estamos estudando a felicidade não é deste mundo. Então, vamos iniciar a leitura bem aqui. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e de expiações. Bem, muita gente inveja a condição das pessoas que têm condições financeiras bem avantajadas. Sem saber que essas pessoas, apesar de ter as condições financeiras bem avantajadas, elas sofrem também. E algumas vezes até mais do que as pessoas que não têm tanta condição financeira. O certo é que todos nós sofremos dores e sofrimentos e decepções neste planeta. Até porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, e por conta disto, o sofrimento é geral. Simplesmente porque no planeta tipo o nosso, de provas e expiações, reina na grande maioria o mal. E por isso, as grandes dores, os grandes sofrimentos. É o atraso moral da humanidade que faz com que nós passemos por todos esses tipos de sofrimento. Então, é por isso que acontece. E a gente... Você pode mudar o cartão, porque o moço, a menina mandou pela maquininha. Pega lá. Aí, vamos aqui. Então, só um instante. Então, minhas amigas, esses sofrimentos só passarão ou diminuirão
À medida que a humanidade começa a entrar nos eixos, à medida que nós, pessoas humanas, nos transformemos moralmente. E tudo isso que acontece não é por acaso, não. Se acontece, não é por acaso. E se não é por acaso, por trás de tudo isso está a permissão de Deus para que isto faça com que a humanidade enxergue a coisa de forma diferente, a fim de que os sofrimentos e as dores possam mostrar e aumentar a evolução das pessoas deste plano. Continuando a leitura. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Na verdade, quando Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo, porque não é mesmo. Este mundo é um mundo de sofrimento e decepções. E no mundo de sofrimento e decepções, nós não podemos alcançar a felicidade completa. A felicidade que nós temos é uma felicidade relativa. Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está infeliz. Porque, na verdade, a gente não pode ser feliz o tempo todo. Nem a gente tem, são momentos, né, Rubinho? Isso, são estados. Estados de felicidade. Momentos de felicidade, exatamente. Então, a gente está feliz um momento, daqui a pouco está infeliz. Aí depois sobe. A vida é assim, sobe, é um sobe e desce constante. A gente nunca pode, neste plano, estar feliz totalmente, nem infeliz totalmente. Porque eu costumo dizer que a vida é uma montanha russa. Sim. Né? O trenzinho sobe e desce. O problema é o que tu vai fazer na hora que o trenzinho está descendo. Tu vai se desesperar, ou tu vai fechar os olhos e abrir os braços e confiar que daqui é só uma fase, daqui a pouco ele sobe de novo. E tu ainda vai rir, se divertir. Né? É como você reage na descida, né? Que é o diferencial. Verdade. Não é que você não consiga manter o estado de felicidade, mas você consegue fazer com que os desafios e as dificuldades se tornem mais leves. Né? Isso. É isso. Ou seja, a pessoa que acredita que é passageiro, tudo passa, e realmente tudo passa, então ele sabe que uma hora, né, ele está bem, outra hora ele está mal. O trem sobe de novo. E sobe de novo. Por isso, mas André Luiz tem uma frase interessante com relação a isso. Ele diz: depois da tempestade, sempre vem a bonança. Vem outra tempestade. É pro cara não se iludir, né, Rubinho? Achando que está iludido, não. Não, ele está... É verdade. Depois de uma tempestade, pode esperar que daqui a pouco vem outra. E depois vem uma terceira. Entre um inverno e outro, tem o verão e a primavera. Isso. Mas vem outra tempestade. Queiramos ou não. Continuando a leitura. Em tese geral, vou ver aqui uma coisa. Em tese geral, cadê? Cadê, Rubinho? Peraí. Eu estava certo, não estava... Eu acho que não foi de outro estudo que tu marcou? Eu acho que sim.
Deixa eu ver aqui. Porque a gente parou, foi lá mesmo, a gente parou, foi aí, semana passada, que a gente passou a aula todinha falando sobre o estado de felicidade. Isso mesmo. Em tese geral, continuando, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Bem, não existe o homem absolutamente feliz neste planeta. Nem pode existir. Né? Nem pode existir pelas razões que já foram comentadas um pouquinho antes. Continuando a leitura. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Isso quer dizer e significa que a nossa vida é mais decepções e amarguras, dores, sofrimentos, do que a felicidade, do que momentos de felicidade. Puxa, dirão alguns, como sofre este povo humano? E a pergunta é a seguinte, mas é por culpa de quem? Quem é culpado destes sofrimentos da humanidade? A própria humanidade. Porque todas as coisas que nos acontecem são resultados ou efeitos das atitudes nossas anteriores. E por isso é que quanto mais a gente desviar do caminho, mais sofrimento a gente terá. Quanto menos a gente desviar do caminho, mais bem-aventurados seremos nós. O problema é muito difícil. Mas a gente tem que fazer esforço. E o esforço, o resultado do esforço, é nosso mérito. É nossa salvação, entre aspas. Então, a gente tem que fazer as coisas. Para a gente sobreviver, a gente não tem que correr atrás o tempo todo. As coisas materiais, isso para a gente sobreviver materialmente falando. Mas para a gente sobreviver espiritualmente falando, a gente tem que correr atrás do alimento espiritual. São coisas totalmente diferentes, mas que nos envolvem por conta de estarmos no planeta. Por isso é que Jesus diz para nós, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos nos preocupar com os dois, mas cada um a seu tempo, cada um na sua condição. Mas o mais importante dos dois é, na verdade, o espiritual. O mais importante. Não quer dizer que o outro não tem o seu valor. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas de expiação, forçoso é se admita que, algures, moradas... Rubinho. Oi, diga. Só volta bem aqui. Ele fala, e notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, do que são invejados pela multidão. Quer dizer que os venturosos da terra
Eles têm só esse tiquinho aqui de felicidade e os desaventurados, meu Deus. Pois é. Mas esses venturosos aqui, cadê eles? Esses venturosos, deixa eu marcar bem aqui, venturosos da Terra, são aqueles que não têm essas condições que esses venturosos têm, que acham que eles são venturosos. Ou seja, um pobre acha que um rico é venturoso, porque não deve sofrer tanto, tem tudo na mão, tem aquilo que quer a qualquer momento, papapá. Sem saber que esse aí, às vezes, até sofre mais. Porque tem uns que são tão apegados a dinheiro que sofrem por imaginar que alguém poderia lhe roubar a fortuna. Pior, né? E o pobre não tem mesmo nada que carreguem, então fica mais tranquilo, pelo menos nessa parte. Né? Pois é. Os venturosos, entre aspas, alguns são muito apegados aos bens materiais. E por serem muito apegados aos bens materiais, sofrem terrivelmente. Sofrem terrivelmente. E esse sofrimento é estendido para o plano espiritual depois do desencarne. Por conta do apego que tiveram durante a vida toda encarnada aos bens materiais. Continuando. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Bom, quando a gente lê esse pedacinho aqui, a gente se lembra do evangelho aqui desse livro, fala a respeito de no capítulo que fala de há muitas moradas na casa do Pai, em que Kardec classifica os planetas. Ele tem uma classificação dos planetas. E esta classificação, ele numera em cinco tipos de ordem de planetas. Primeiro, mundos de expiação e provas. Aliás, mundos primitivos. Segundo, mundos de expiação e provas é o que a gente está vivendo. Terceiro, mundos regeneradores. É que esse que nós vivemos vai começar a entrar nesta fase. Quarto, mundos felizes. E quinto, mundos celestes e divinos. Até o terceiro, que é o mundo de regeneração, ainda existe sofrimentos, muitos sofrimentos. Do quarto em diante, que são mundos felizes, e o quinto, celestes ou divinos, são planetas, são mundos em que a felicidade é completa. Até porque lá, nesses mundos, o mal quase não aparece. O bem sobrevive de maneira natural, de maneira precisa, harmoniosa. E por isso, lá não tem sofrimento, lá não tem tsunami,
Lá não tem terremoto nesses mundos. Lá não tem maremotos. Lá não tem pandemias, guerras, etc, etc, etc. Porque a vibração planetária de lá é totalmente diferente de cá. Porque os espíritos que aí frequentam, ou que aí vivem, ou que aí moram, eles estão está grifado bem aqui embaixo, suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ora, num planeta em que os elementos são suficientemente purificados e aperfeiçoados, não pode existir infelicidade. Entre os espíritos puros, não pode haver infelicidade, nem sofrimento, nem dores. É a lógica da coisa. Muito bem, continuando. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos nos revelaram. Então, o conhecimento da doutrina espírita deve alargar os horizontes mentais de outras pessoas. Alarga os horizontes de conhecimentos outros que até antes não se ouvia falar. Se ouvia falar, era coisa muito esporadicamente aqui, outro acolá, e assim sucessivamente. A partir do momento do surgimento da doutrina espírita, esta avalanche de conhecimento e de manifestações espirituais se espalharam de forma assustadora pelo planeta. Continuando. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo às vossas próprias regenerações. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este grandioso objetivo de preparar para gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. François Nicolas Madeleine, Cardeal Molot, Paris, 1863. Então, o recado do Espírito que trouxe a mensagem é que, para que isso tudo se modifique, para que algo melhor aconteça, para que este planeta se transforme num mundo de expiação e prova, um mundo de regeneração e mais adiante um mundo feliz, de felicidade, é necessário que cada um se despoje do homem velho. O que significa se despojar do homem velho? É se desligar das grandes e múltiplas imperfeições que nós carregamos ainda há milênios. E que estas imperfeições grandiosas, numerosas e grandiosas, elas
atrapalham na nossa evolução o tempo todo. Por isso, não tem outra saída. Se a gente quiser continuar sofrendo, a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente vem fazendo até aqui. Se a gente quiser melhorar, a opção é nossa. Livre-arbítrio nós temos para escolher entre uma coisa e outra. E, dependendo do que escolhermos, nós seremos venturosos ou desditosos, logicamente, de acordo, repetindo, com esta escolha. Porque a vida toda, a todo instante da nossa vida, nós estamos escolhendo. E o resultado das nossas escolhas será positivo ou negativo, se a escolha for positiva ou negativa. Depende de nós, como diz a música. Depende de nós. Novo item para reflexão. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Isto daqui cai na nossa história do que nós estamos vivendo no momento. Quantas pessoas não já perderam pessoas amadas para a pandemia atual? Se nós não temos na família, nós temos conhecidos, amigos, que já desencarnaram ou que já foram vitimadas pela pandemia atual. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos mais velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bom, quem foi que disse que tem que ser assim como a gente pensa? O nosso pensar é um, o pensar da divindade é outro. E o pensar da divindade nos traz a coisa certa no momento certo para a nossa evolução. Hoje alguém me mandou um zap dizendo que um compadre dessa pessoa tinha morrido de acidente de automóvel e que morreu a família toda estava no carro. E tem, inclusive, já está até na internet essa história. Morreram todos no carro. Não morreram de Covid, da pandemia, mas morreram de um acidente grave. Mas por que Deus fez isso? Dirão alguns. Deus não faz nada não desse tipo. Ele apenas permite. Permite. Por conta dos nossos débitos. Se aconteceu, foi justo. E se foi justo, por trás da justiça está Deus e as suas leis. O problema é que nós, pessoas humanas, só enxergamos a parte negativa da coisa. E isso que acontece. Alguma pergunta?
Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, Rubinho, só pensando no estudo de sexta-feira que a gente estava comentando sobre isso, né? Isso. Eu te dizendo que eu estava tentando, eu entendia e estava tentando compreender. Certo, certo. Pois é. Né? Que bateu com o estudo de hoje, né? Está batendo com o estudo de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Então, é isso mesmo. Isso aqui está encaixando exatamente no estudo que a gente teve na sexta-feira, que tu estava querendo entender, e a gente tentou dar uma conversada para ver se melhorava o teu entendimento com relação à coisa. Beleza? Então, vamos lá. Humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haver de avaliar a justiça divina pela vossa? Eita, pergunta legal. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Espetáculo essa frase. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornaria de tão secundária consideração que os atraríeis para o último plano. Olha que maravilha! Então, esse pedacinho aqui, que ele repete aqui, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas das vezes, está onde julgais ver o mal. É o que a gente falou um pouquinho antes, com relação que tudo que Deus faz é bom para nós. O problema é que a gente só vê a parte negativa. Estou repetindo apenas aquilo que eu falei um pouquinho antes. E ele está confirmando isso bem aqui. Né? Ou seja, como é que a gente pode imaginar, é a pergunta, por que haver de avaliar a justiça divina pela vossa? O que ela quer dizer? Por que a gente tem que avaliar o nosso pensamento com o pensamento de Deus? Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz, diz a frase. A gente é que não sabe o que diz. Sempre soube o que fez. A gente é que não sabe o que diz nem o que pensa. E fica reclamando o tempo todo. Algum comentário? Alguma pergunta? Não, Rubinho. Então, vamos lá. Muito claro. Nós é que somos mesmo... realmente está claro. Está claro. Essa Ótimo. compreensão é que é difícil, né? Entender que por trás tem algo. Tem algo positivo. Eu até lembrei agora de uma frase que o Humberto gostava muito de me falar, e que no início eu ficava revoltada com a frase, eu dizia que ele era insensível, frio, brigava com ele, ele ria, ele disse, um dia tu vai entender. Ele dizia assim, neném, quando tu vê alguém embaixo do pneu de um trator, tenha pena do trator. Eu dizia, Humberto, tu é muito insensível, tu é muito frio, nojento, e brigava com ele. Ele dizia, um dia tu vai entender, neném.
Ninguém está embaixo de um pneu de um trator à toa. Está lá é porque o trator que é a vítima. É verdade. Aí tu falando esse trecho aqui, eu lembrei disso, né? Que às vezes a gente sofre com o sofrimento do outro, mas não sabe que aquele sofrimento aí está sendo um santo remédio para aquela pessoa, né? Pois é, exatamente. E muitas vezes a gente quer pegar a pessoa e colocar no colo, e quando a gente faz isso, a gente impede que o outro evolua, né? Verdade. Verdade. Não tem aquela história do remédio? Quando a gente está doente, quanto mais amargo é o remédio, melhor para a saúde. Não é verdade? É a mesma coisa. Tem remédio que é extremamente amargo, mas a gente tem que tomar para se curar de determinada doença. Aí a frase diz: quanto mais amargo, melhor o remédio. O texto é claro, mas a compreensão nem tanto. Pois é. Porque dependendo da situação que você se encontre, né? É difícil você ter esse discernimento. Isso. Enquanto você está vendo no outro, aí você diz, mas por que ele não entende? Mas quando a chaga foi em você, né? Tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. A gente pode até ficar, né, com pena, entre aspas, do outro e tal, que está passando determinada situação, mas a gente não está lá para, né, para saber o que realmente ele está sentindo. Quando acontece com a gente vai perceber o que fulano estava sentindo com aquela situação. Continuando a leitura. Crede-me, a morte, olha só, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Olha só, a minha mãe passou a vida toda me falando uma frase. É melhor chorar pela morte do que pela sorte. Mas que frase interessante, mamãe me dizia. E esta frase nunca me saiu da cabeça. E esta é uma frase que mamãe me dizia o tempo todo quando era criança, quando a gente convivia, é uma frase que encaixa bem aqui. Esse pedacinho do texto está nos dizendo que a coisa é assim mesmo. Choremos pela morte de uma pessoa querida que foi a flor dos anos. Porque quem sabe, e com toda certeza, esta pessoa traria problemas muito mais graves e nós choraríamos muito mais do que a morte dela. Então Deus, na sua misericórdia, nos privou de problemas maiores no futuro. Assim acontece o tempo todo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Algum tempo desse atrás, me mandaram um zap da mensagem de um espírito que morreu de Covid em fevereiro. Morreu em fevereiro, poucos dias depois se manifestou o espírito e disse uma coisa interessantíssima para a gente repetir aqui no texto. Olha só o que ela diz. Eu morri de Covid rapidamente. Mas agradeço, olha só o que a entidade falou. Agradeço ter morrido de Covid, porque
Se eu não morresse de Covid, eu iria passar minha vida em décadas de sofrimento acometido de um determinado câncer. Então, Deus, na sua misericórdia, preferiu que ela morresse logo de câncer. Aliás, de Covid, ao invés de deixá-la, ela passar e sofrer décadas, anos sofrendo com câncer. O problema, repetindo, é que a gente só vê a coisa negativa. Conta-se que os discípulos de Jesus estavam em volta de um cão morto. E quando eles olharam o cão morto, eles disseram, poxa, que coisa mais horrível, mau cheiro e tal, aquela história toda. E Jesus se aproximou do grupo e olhou para o cão morto e disse a seguinte frase: que belos dentes tinha este cão. Isso é visão. Jesus não viu a parte negativa da coisa. Foi perceber um detalhe positivo daquilo tudo que estava acontecendo naquele momento. Enquanto os discípulos viam, né, a coisa negativa do cão morto, Jesus via a parte positiva daqueles restos mortais. O problema é a nossa visão, que é muito estreita e não percebe que Deus está agindo por trás de tudo que acontece. Diga. Aqui ele fala da morte prematura, aquela que aconteceu num acidente, numa doença fatal e rápida. Aqui não entra as fatalidades, digamos assim, que não é uma fatalidade, na verdade, das mortes violentas, de assaltantes, bandidos, essas coisas que eles acabam morrendo muito precocemente pela vida que eles escolheram, né? Sim. Ou entra aí também, porque às vezes eu penso, e eu fico nessa dúvida, se essas mortes que ocorrem com esses jovens pela bandidagem não é uma espécie de suicídio, porque ele sabia que corria risco de morrer, e mesmo assim ele se expôs. Né? Como muitos relatam, eu saio de casa sem ter a certeza se vou voltar. Sim. É como se ele estivesse indo preparado para morrer. Isso. Ô, Silvanilde, é exatamente isso. É suicídio. Quer ver uma coisa? Tem gente que passa 30 anos fumando. Chega uma hora, está com problema de saúde, vai para o médico. O médico chega e diz assim, olha, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer de enfisema pulmonar. Resultado, ele pode aceitar o conselho do médico ou não. Se ele não aceitar, seu Vanilde, é suicídio. Se ele não aceitar, é suicídio. Se ele aceitar, não. Tudo depende de escolhas. Mas aí, Rubinho, ele entra na categoria de suicídio inconsciente ou suicídio consciente? Suicídio consciente. Não diretamente, não suicida direto. Tá? Mas inconsciente. Consciente indireto, né? Que ele sabia do risco de morrer e se expôs. E se expôs. Entendeu? Indireto. Então, é isso que acontece. As escolhas nós fazemos. E as consequências das nossas escolhas vêm depois da escolha. Um tempo desse aí,
Aí o Mara ainda estava participando aqui do nosso estudo. E um dia, conversando a respeito da pandemia, essa pandemia nossa, ela disse assim, com relação a muitas pessoas morrendo, etc, etc. Mas, Rubinho, mas imagina uma coisa. Imagina se uma pessoa não está programada, entre aspas, para morrer de Covid. Então, ela não tem que se preocupar, não tem que fazer nada. Eu disse, peraí, Ilmar. Imagina, olha só, que ela não esteja programada para morrer de Covid. Mas se ela não tomar os cuidados necessários, ela pode ser acometida e pode morrer. Resultado, suicídio. Entendeu? Escolha. Oh, mas agora foi fundo, viu, Rubinho? Pois é. Se a gente... Ai, meu Deus. Mas é assim. Se a gente não está programado para morrer e se expõe, é a mesma coisa que o jovem escolher a vida que tu acabaste de falar. Ele pode não ter vindo para passar por aquilo. Mas ele escolheu, se expôs, suicídio. Mais cedo ou mais tarde vai morrer. Resultado, suicídio. Meu segundo. Suicídio. O buraco é bem baixo, hein, Rubinho? O negócio é complicado. O negócio é bastante complicado. Agora, ainda bem que nós temos livre-arbítrio. Tem aquela não frase... Não vai ser ainda bem, não, viu? De vez em quando eu digo assim, olha, eu preferia que vocês mandassem aí, não, sim, sim, não, eu ia ser bem obedientezinha, porque esse negócio de a gente escolher às vezes é tão difícil. É. Não tem aquela frase, ditado popular, que diz o seguinte, ô Silvanilde, cabeça que não pensa. Qual é o resto da frase? Igual a gente estava falando na última aula, parece assim que quando o negócio vai pegar, que tu fecha o olho e tu tenta ouvir a voz do teu mentor, tu não escuta nada. É isso. Como se ele dissesse assim, te vira, neguinho. Te vira. Te vira. Porque... Ô, Rubinho, tem hora que eu digo assim, mas rapaz, não é possível. Pois é. Quando ele diz assim, te vira, é porque tem coisa que só ele pode fazer, o mentor não pode fazer. Isso depende dele, porque senão seria muito fácil. Acho que é a hora que eles dizem assim, brincando, estou brincando, é a hora da vingança, que quando eles dizem assim, olha, tu dobra bem aqui, tu diz, não vou dobrar não, eu vou reto. Pois aí é. Tu te lasca todinho. Ele não está ali para orientar? Ele orientou. Mas a decisão de quem é? É do orientado. E essa decisão se chama livre-arbítrio. Ele pode ou não. O ruim é depois, quando tu diz assim, rapaz, eu ainda ouvi a vozinha dizendo, não, dobra aqui. Pois é. Já ouviu a voz. É que nem aquela história do Chico com o Emmanuel. O Emmanuel disse que nós temos um trabalho programado de editar 100 livros. Primeiro 30, depois Emmanuel disse, não, é para 100 livros. Resultado, quando chegou nos 100, Emmanuel disse o seguinte para o Chico, bom, nós chegamos a uma etapa de 100, a gente precisa continuar com o trabalho, atingir mais alguns livros. E o Chico disse assim, bom, eu tenho livre-arbítrio, se não quiser. O Emmanuel disse, bom, se você não quiser, a espiritualidade manda tirar você do corpo. Porque o trabalho precisava ser feito.
Se o Emmanuel, aliás, se o Chico não quisesse continuar o trabalho, o Chico foi avisado. Bom, você pode não querer, mas aí você será retirado do corpo. Ou seja, a partir dali, ele ia desencarnar. A espiritualidade ia dar um jeito de fazer ele voltar para o plano espiritual. Aí o que foi que aconteceu? O orientador disse para ele, ó, Chico, é assim, você tem duas escolhas, ou isso ou aquilo. O que foi que o Chico fez? Ivanildo, não, eu vou continuar com o trabalho, porque ele não estava a fim de ir embora antes. Rapaz, com uma proposta dessa aí, eu na mesma hora também continuar. Não, então vamos lá, meu irmão. Começa Claro. aí. Tá vendo como é que é? Escolha. Eu já estou com o lápis na mão, pode ditar. Pode ditar. Foi assim que o Chico disse, né? Mais ou menos. Em outras palavras. Não, eu já estou com o lápis na mão, pode ditar. Pode começar o trabalho, porque eu estou aqui firme. Os orientadores nos dão o caminho. A gente segue se quiser. Nós temos livre-arbítrio. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem, Cipanito. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Alguma pergunta? Senão a gente não evolui. A gente não sai daí, não sai desse negócio. Não sai. E o pior é que se a gente olhar com um olhar de revolta, o negócio se torna mais pesado ainda. É mais pesado. É mais pesado. Eu estou doidinho para sair desse planeta, né? Não quero mais sofrer mais nesse planeta, não. Mas espera aí, para sair, vai ter que ser. O que eu tenho que fazer? Tem que muito trabalho. Por conta da imperfeição que eu tenho e que todos nós temos. Não vai ser fácil. Vai sair um dia, mas que dia é esse? Olha, eu não tenho pressa. Não tem pressa, não. Até porque a gente não consegue. Com pressa, a gente não consegue. As coisas são devagarzinho. Eu já disse lá em cima, vocês me mandaram por último, eu vou me levar por último. Não tem acordo. O acordo foi esse. Eu vou por último e volto por último. Tá certo. Muito bem. Silvanilde, alguma pergunta, algum comentário a mais? Não, Rubinho, só pensando aqui, rapaz, cada vez que a gente estuda, aí eu não sei se eu fico alegre ou triste. Pois é, o estudo é para a gente começar a entender as coisas. E nesse começar a entender as coisas, tentar colocar aquilo que a gente já entendeu. Porque nós temos livre-arbítrio. Olha aqui é a orientação. Sim, diz. Lembrei agora de outra frase que o Humberto me dizia: minha filha, é um caminho sem volta. Caminho sem volta. Pois é. Depois que entra, não tem mais desculpa. Não tem desculpa. Então, olha só, aqui é a orientação que estão dando para nós. Nós estamos sendo orientados. Agora, fazer ou não, É o Rubinho Marluz. Depende de nós. Então, Rubinho, deixa eu só te fazer uma última pergunta. Diga. Tu falaste das mortes precoces, mas eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com morte precoce. Mas uma situação que uma amiga viveu e que ela me buscava muito para pedir orientação e eu só dizia para ela que era o que eu tinha que dizer: entrega e confia, não tem outra saída. A mãe dela é médium. A mãe dela, na verdade, é dona de um terreiro, né? Sim. Parece-me que no início da carreira se desviou um pouco, mas do meio para o fim se acertou na linha da luz, mas era do terreiro, ela é do terreiro. Sim. E a mãe dela já bem idosa, cardíaca, né? Coração grande. Aí entrou naquele estágio mesmo final, foi para a UTI. E aí, a partir do momento que ela internou, ela não ficava mais
do que 1 minuto sóbria. O resto tudo era encarnado, Inconsciente. era, como é que diz? Os espíritos incorporavam nela. Ah, sim, sim. O tempo todo incorporando. Aí, a filha dela, que é a que tem o maior conhecimento, que é minha amiga, que ela tinha muito medo no começo, aí depois que ela me conheceu, eu fui explicando para ela, né? E ela foi se aprofundando, hoje ela é espírita. E ela dizia assim, Silvânia, eu já não sei o que eu faço. Eu digo, conversa com eles, pergunta qual a intenção. Aí eles diziam para ela, não, se a gente não vir, ela não toma os remédios. Se a gente não vir, ela vai morrer. Se a gente não vir, ela não come. Aí eles incorporavam para fazer ela comer, incorporavam para fazer ela tomar o remédio, porque disse que ela estava tão fraca que ela não tinha força para nada. E é tipo como se eles estivessem fazendo por ela, mas no Sim. intuito de mantê-la viva. Sim. Né? E aí, resultado final é que ela acabou realmente, mais uma vez, estabilizando, né? E conseguiu sair da UTI, hoje está em casa. E os médicos, sem entender bulufa, né? Sim. Lógico. Sem entender bulufas de nada. E aí ela perguntava, mas Silvânia, por que eles querem manter minha mãe viva? Eu digo, não sei. Alguma Se razão. eles dizem que estão vindo para ajudar, bom, ninguém serve a dois deuses. Verdade. Agora, qual o motivo de mantê-la viva? Então, assim, pode ser que a espiritualidade resolva manter uma pessoa viva porque precisa concluir algum trabalho? Sim. Ou então por conta de mérito. Por exemplo, a maioria das pessoas, Silvanilde, nunca vai para o plano espiritual no tempo exato. É sempre um pouquinho antes por conta dos excessos que a gente faz no nosso dia a dia durante a vida. Sei. Raro são os que vão no mesmo tempo ou ainda ultrapassam um pouco mais. Os que ultrapassam é aqueles que têm mérito, que trabalham no bem, que a espiritualidade lhe dá mais uma chamada moratória. Esses precisam de mais um tempo para viver, para concluir um trabalho, para fazer alguma coisa em prol do próximo. Logicamente, ela não saiu de lá por acaso. Os espíritos que estavam acompanhando tinham um propósito para com ela. Logicamente. Se ela saiu Que de lá. a Vila dizia, minha irmã, a mamãe não fica mais do que 1 minuto sóbria, é sempre incorporada, eu não sei mais o que fazer. Eu digo, vai conversando com os mentores, vai conversando com os espíritos, se não for mentor, se for algum espírito inferior, ele vai acabar dizendo o porquê que quer manter ela viva. Isso. Só que toda vez que ela tentava conversar, eles diziam, a mãezinha precisa viver, e a gente está fazendo isso para mantê-la viva. Só que eram tantos espíritos, Sim. que ela disse assim, toda hora é um diferente. Aí eu disse, bom, se toda hora está vindo um diferente, está tendo confusão. Aí eu disse, então tu pede, faz uma prece antes de dormir e pede ao teu mentor espiritual que conduza o trabalho, que veja o que realmente está acontecendo, te liga à tua casa espírita, pede aos mentores da casa espírita que intervenham, que converse. Eu sei que ela fez, aí 2 dias depois ela disse, Silvanilde, mamãe teve 1 minuto de sobriedade. Aí eu disse para ela, mãe, e os espíritos não vêm hoje? Ela disse, não. Aí disse o nome deve ser o guia dela, né? Sim. Deu ordem que não é para ninguém vir mais, não. É só ele que vem agora. Pronto. Eu disse, então começou a organizar a coisa, né? Começou a organizar. E aí, mas foi muito engraçado que ela dizia assim, Silvanilde, os médicos estão tudo com medo da minha mãe.
Os caras Toda hora ela tem uma voz diferente. os caras não entendem de nada a respeito do assunto, tem que ficar apavorado. Aí Muito disse bem. que só tinha um médico que entrava no quarto e dizia assim, quem é que está aí agora? Eu dizia, porque ele deve ser espírita. Deve ser espírito. Muito bem, Silvanildo. Então, é isso que acontece. Tinha algum propósito, sim. Então, vamos ficar por aqui, certo? Nós já estamos com 9h30 já. Vamos ficar por aqui e vamos fazer a prece de encerramento. Vamos Mas fechar os olhos. obrigada pelo esclarecimento, Rubinho, que eu fiquei muito preocupada com a situação, porque eu gosto muito deles, né? Assim, tá certo. Marluz, quer dizer mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Complementar? Não, tá. Não. Tá beleza, né? Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. E também, Senhor, que esse estudo de hoje possa clarear cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e ajudar nas nossas decepções, nas nossas decisões no dia a dia, a fim de que as nossas escolhas, Senhor, sejam as mais positivas possíveis, com o objetivo de que as nossas vidas se tornem melhores e mais felizes daqui para frente. Agradecemos o teu concurso, o concurso dos mentores que nos ajudaram neste trabalho, e te rogamos que a tua paz e a tua bênção estejam conosco neste momento aqui presente, e com todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje. Pedimos que a tua bênção se estenda sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, sobre os nossos familiares, parentes, amigos e vizinhos. E que as nossas vidas, Senhor, possam cada vez mais estar sintonizadas nas tuas palavras, no teu amor, na tua misericórdia. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco e nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Meninas, até na sexta. Até. Fiquem com Deus, que Deus Boa noite abençoe para todo mundo. vocês. Bons sonhos. Até sexta. Eu preciso Esteja de bons conosco. sonhos. Bons sonhos para todos.